Olá, família abençoada, que bom, estamos aqui mais um podcast Fala Família aqui no nosso canal da nossa querida família. Que bom que você está aí junto comigo, em nome de Jesus. E hoje eu quero compartilhar assim algo muito precioso com você, né? Fala sobre, eu coloquei o tema desse podcast, a história do pecado. Eu quero falar para você sobre esse tema porque, embora seja algo que a gente não possa hoje em dia falar sobre isso, é algo em que as pessoas muitas vezes não atrai a atenção das pessoas, não chama a atenção das pessoas, principalmente aquelas que estão vivendo uma vida fora da vontade de Deus. Mas eu quero compartilhar aqui com você sobre a história do pecado, né? A velha questão de onde e como o pecado começou, né? Como que ele começou é uma questão que é debatida, né, por muitas gerações. Uma resposta completamente definitiva ou satisfeita, evidentemente que nem todo mundo vai concordar com aquilo que de repente eu vou compartilhar aqui com você, mas eu vou tentar buscar levar a você algo que está embasado na palavra do Senhor. Isaías 45:7, alguns citam esse texto e procuram fazer de Deus o autor do pecado, como se Deus fosse o autor do pecado. O texto diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse é o profeta Isaías falando. Só que quando você vai para o hebraico, a palavra mal aqui, no original hebraico, ela é traduzida como calamidade, não como pecado. Então, as calamidades da natureza, evidentemente que elas são criadas pelo Senhor, na verdade, fazem parte, né, do processo da natureza, as calamidades. Entendeu? Quem criou o mar, as montanhas, os rios e tudo isso foi Deus, né? Então, na verdade, o contexto desse texto de Isaías 45, que muitos citam como sendo Deus o autor do pecado, não mostra isso. O contexto desta passagem, ela se refere à soberania de Deus sobre todos os desastres naturais. Então, aqui se trata da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, em Êxodo capítulo 4, versículo 11, mostra essa realidade, né? E isso demonstra que Deus não é o autor do pecado. Se você pegar lá em 1 João 1,5, Tiago 1,13, você vai ver lá que eles falam que Deus odeia o pecado, como que Deus vai ser autor de uma coisa que ele próprio odeia. Então, o mal moral originou-se sim na criatura e não no Criador, tá? Então Deus não é o autor do pecado, Deus não é o autor do mal, né? João Calvino, nos seus escritos, seus livros, ele escreveu em Gênesis 1:31, diz assim: poucos antes o Senhor declarara que todas as coisas que Deus fez foram boas. Então, se Deus declara em Gênesis 1:31 que todas as coisas que ele fez foram boas, como que pode ser algo mal que Deus tenha feito, né? Então, o pecado, o mal, procede, né, da depravação do homem, porque ele se distanciou de Deus, né? Então, Deus não criou o pecado, Deus não criou o mal. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então o homem, pela sua própria malignidade, sua natureza, que foi corrompida, né, ele gerou isso. Então é muito importante a gente entender essas coisas. O pecado,
não fazia parte da criação original. Deus não criou o homem com o pecado, de jeito nenhum. E nem foi decretado pela vontade de Deus o pecado. Existe uma corrente que quer muitas vezes dizer isso, mas os textos bíblicos eles deixam uma base muito sólida para a gente mostrar que o pecado não originou em Deus. Deus não criou o pecado, Deus não fez isso, né? Isso está na criatura. O primeiro homem, chamado Adão, pecou e sua transgressão foi levada até a toda a humanidade, esse pecado, né? Mas essa não foi a origem do pecado. Talvez você possa dizer assim, mas pastor, então originou lá no Jardim do Éden? Não. O pecado foi originado nas regiões celestiais. Foi lá no meio angelical. Então, o pecado não começou com Adão. O pecado começou lá em cima, com Lúcifer, que era um anjo de luz. Aí você pode dizer assim, mas pastor, Deus criou o anjo com a possibilidade deles pecarem? Não, Deus não criou, entenda uma coisa, Deus não criou o homem com a possibilidade dele pecar. Deus criou o homem com liberdade, e ele criou os anjos dele com liberdade. E aí a gente entra naquela doutrina do livre-arbítrio. É impossível Deus criar o homem, o anjo, suas criaturas, né, racionais, com o objetivo de torná-las um boneco, sem vontade própria. Então não teria nexo, não teria sentido. Então Lúcifer, o pecado foi originado lá em cima, lá no meio angelical. Não foi aqui no mundo físico, né? Mas foi no mundo espiritual que o pecado começou. Ezequiel fala sobre isso. Ele fala de maneira figurada de Satanás, que foi originalmente criado sem falhas. Ele foi criado sem falhas. Mas o versículo 15 dá uma dica sobre a origem do pecado. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou em você, no caso, no anjo, no Lúcifer, iniquidade. O que é iniquidade? É uma atitude errada, é uma atitude conscientemente errada, que a pessoa, um comportamento, uma atitude conscientemente errada. Então, em Isaías 14, 12 a 14, indica ainda que Satanás pecou em sua cobiça e em seu orgulho do trono de Deus. Ele cobiçava ser igual a Deus. Ele cobiçava o trono de Deus. Então veja, quando ele se rebelou contra Deus, a Bíblia diz que Satanás foi expulso do céu. Então, onde que começou na história do pecado? Onde que ele começou? Começou lá em cima. E qual é a origem que deu? O que um anjo, né, o que levou um anjo? O orgulho dele. Mas Deus, pastor, não sabia que ele poderia fazer isso? Eu entendo também que Deus sabia. Mas Deus o criou com a possibilidade dele não fazer. Deus não cria, né? Deus não nos criou com a possibilidade de nós errarmos, mas de nós acertarmos. E se erramos, erramos porque foi uma atitude nossa, uma decisão nossa, embora Deus já sabia que isso ia acontecer. Aí imaginamos, Deus não vai criar porque ele já sabe que fulano vai errar lá na frente. Seria injustiça. Deus não me dá a oportunidade de uma mudança, de eu estabelecer a minha vontade e as minhas escolhas. Não é verdade? Então, todo pecado deve vir da criatura. E o desejo do mal vem de dentro da criatura, de dentro do homem. O pecado, ele se originou
lá com Lúcifer e depois veio para cá. E aí Deus criou Adão e Eva com a pureza do coração, sem pecado. O diabo, que já havia pecado, foi lá no Jardim do Éden e ele levou, induziu tanto o homem quanto a mulher ao pecado. E começou pela mulher. E aonde havia ali, pastor, o pecado? O pecado dos olhos. A concupiscência, o desejo dos olhos de comer um fruto que não deveria comer. Mas é o desejo de você querer ser igual a alguém que tem mais poder e conhecimento que você e tem uma possibilidade disso acontecer se você comer aquilo ali. Pergunta a você, você comeria? Se eu comer aquilo ali, eu vou ser igual aquela pessoa, né, poderosa igual a ela? Com todo conhecimento igual a ela? Foi isso que o diabo induziu a Eva, e o pecado, ele está, né, aí ele gera a vontade do próprio homem, né? Do próprio homem, porque aí a gente percebe a questão da escolha. Ela escolheu desobedecer a Deus e obedecer e seguir a sugestão de Satanás. Então, dizer que o pecado se originou nas criaturas de Deus não significa também que Deus, né, foi surpreendido ou pego de surpresa por ele, de maneira alguma. Né? Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas antes, agora e depois. Então, quando ele nos criou, ele já sabe de todas as coisas. Esse atributo é só Deus que tem. Ele certamente permitiu para que acontecesse, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Talvez você diga assim, mas Deus não poderia ter evitado, pastor, que o homem pecasse? Eu diria para você que sim, ele poderia, mas aí ele não tiraria do homem o livre-arbítrio do homem? Ele não faria isso? Né? É aquela coisa, Deus fala para você o que você não deve fazer, mas ele não te obriga a não fazer. Não te obriga. Mas ele te fala, não faça. E você que vai decidir, ué. Né? Aí vamos dizer, não, ele não quer que eu erre, então ele vai me obrigar a não fazer aquilo ali. Como que vai ter, como que seria essa relação? Não é verdade? Então, a Bíblia diz que todos os caminhos de Deus são bons e nele não há treva nenhuma. 1 João 1,5. E ele está operando todas as coisas para o seu beneplácito, a sua própria vontade. Então, quando a gente fala da história do pecado, a gente tem que entender esse processo. Aonde começou o pecado? Lá em cima. Por que o pecado? Por que Deus criou, fez a criatura, né, sabendo que ela ia pecar? Por causa do livre-arbítrio. Se Deus é bom, se Deus é justo, perfeito, e quer o bem da humanidade, então de onde vem o pecado? Qual é a sua origem? Como aconteceu sua entrada no nosso universo? Tudo isso aqui eu estou mostrando para você, de onde que o pecado veio, a origem do pecado, onde ele começou, né? Como que aconteceu sua entrada, e aí a gente vê a entrada do pecado no universo através da desobediência da mulher e do homem, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que a história do pecado é uma realidade que não foi programada, planejada por Deus. Foi algo que se estabeleceu pela vontade do homem, de querer ser igual a Deus, com essa vontade de querer ser igual a Deus, ele acabou desobedecendo ao próprio Deus.
Do ponto de vista bíblico, a gente sabe muito bem isso, querido. Né? Deus criou um ser angelical, poderoso, com o privilégio de servi-lo assim como os demais anjos. Deus criou, mas com liberdade. Tanto é que 1/3 dos anjos, eles caíram do céu porque eles se rebelaram. Se eles se rebelaram é porque eles tinham liberdade para isso. Tinham liberdade para isso. Deus não criou uma pessoa perfeita, tá? Com a possibilidade de ser um boneco. Ele criou a pessoa, o anjo, assim como a gente, de maneira perfeita, mas com a liberdade de decisão e de escolha. E sempre mostrando o caminho certo para você escolher e para você decidir. Né? Quando a gente fala dessa história do pecado, né, a gente sabe que o diabo, ele é o pai da mentira. O pecado, o diabo, ele é homicida, ele tem isso no DNA dele. Né? E como ele foi expulso do céu, ele quis o quê? Ele quis e conseguiu, de certa forma, desfazer ou descaracterizar a imagem e semelhança de Deus na sua criatura, o homem. Levando para o coração do homem o orgulho, a vaidade, o desejo. Quando ele falou para Eva, ele falou para você não comer do fruto, porque se você comer do fruto, você vai ser igual a ele, você vai conhecer tudo. Olha só. É verdade. Né? Mas você não vai morrer, não. Ele disse que você vai morrer, mas você não vai morrer. Percebe? Então, a história do pecado é algo assim muito sutil, que muitas vezes você usa a própria palavra de Deus para pecar. É o que temos visto hoje. Por isso que eu falei aqui e repito que Deus não é o autor do pecado. Colocar a culpa do pecado em Deus é se eximir da sua própria responsabilidade. Né? Então, há uma teoria chamada de determinismo que ensina ser o livre-arbítrio, que eu falei aqui, que é uma doutrina, uma ilusão. Uma ilusão. Que o ser humano não tem livre-arbítrio, que ele não tem essa liberdade, que tudo já está determinado. Então, faça o que você fizer, bem ou mal, já está determinado que você vai ser, para onde você vai. Isso é o determinismo. Então, para que a gente prega o evangelho? Para que Jesus morreu? Para que nós estamos aqui? Não tem sentido. Né? Essa teoria do determinismo. Né? Então, se a pessoa, na cabeça dessas pessoas, se a pessoa é boa ou má, pouco importa. Não tem problema. Ela não deve nem ser elogiada e nem condenada pelos seus atos. Por quê? Porque ela é escrava das circunstâncias e dos seus impulsos. Meu Deus do céu. Mas há essa teoria. E tem gente que defende essa teoria. Pastor, tudo já está determinado. Não adianta. Faça o que fizer a pessoa, aquilo ali já está determinado. Não, querido. Ficaria sem lógica a própria palavra de Deus. Até porque esse pensamento, se a gente abraça esse tipo de pensamento, a gente vai dizer que Deus é o autor do pecado e o responsável direto pela entrada do pecado no mundo. Não é? Seria assim. Mas a Bíblia nos mostra a santidade de Deus de forma muito incisiva.
Olha o texto de Deuteronômio 32, diz assim: ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os caminhos de Deus são justos. Deus é verdade e não há nele injustiça. Ele é justo e ele é reto. Deus repudia a perversidade. Então, você percebe que, olhando para os textos bíblicos, Deus jamais seria o autor de pecado ou do mal, né? A santidade de Deus impede isso. Então, de forma voluntária, Adão e Eva pecaram contra Deus. Pecaram contra Deus. Ele disse para o casal para não comer, que eles poderiam comer de toda a árvore, mas da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque quando dela comeres, você morrerá. Contrariando a palavra, a serpente disse que eles não morreriam. Eles acreditaram no que a serpente falou, em detrimento do que Deus falou. É o que muita gente faz hoje. Essa história do pecado é algo que a gente precisa entender bem para a gente viver uma vida de santidade. O diabo, representado pela serpente, semeou a dúvida, colocou em xeque a veracidade da palavra de Deus. Cabia a Eva acreditar ou não. E ela acabou acreditando em quem? Na palavra da serpente. E aí, o pecado, ele entrou, né? O diabo insinuou ao casal de que Deus estava o quê? Estava escondendo um segredo deles. E que eles iriam, comendo daquele fruto, os olhos deles iam se abrir. E eles iam saber desse segredo, né? Porque Deus fala assim, ó, que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O desejo de querer ser igual a Deus. A responsabilidade do ser humano na entrada do pecado do mundo está exatamente no homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, e ainda que a mulher, sendo enganada, ela caiu na sua transgressão, né? Os passos para o pecado, eles se deram gradativamente. E viu a mulher que a árvore era boa para se comer. Primeiro ela viu que era agradável aos olhos. Depois a árvore é desejável para dar entendimento. Olha os passos para chegar ao pecado, né? Ela foi lá, tomou do fruto. Até aí nada, né? Ela olhou, ela desejou, né, ter o entendimento, ela tomou, tirou o fruto de lá, e aí ela comeu. Quando ela comeu, já era. E deu também ao seu marido, que comeu com ela. Então a história do pecado, ela começa no céu, se estende no jardim do Éden e dali se estende a toda a humanidade até o momento em que Jesus veio ao mundo para poder então redimir a gente do pecado, redimir a gente da condenação do pecado, nos dando uma nova vida, né? Então, meu irmão, minha irmã, eu espero que você possa entender a importância de nós vivermos uma vida de santidade, de nós ouvirmos sempre a voz de Deus pela direção à palavra dele, porque nós conhecemos muito bem a história do pecado desde que começou, agora muito mais detalhada, de aonde ela se originou, como ela se deu, quais foram os passos que levaram aquilo ali e como que aquilo ali saiu e tomou toda a humanidade. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê sempre direção e discernimento, que nós ouçamos sempre a voz dele e sigamos a voz dele, a palavra dele,
nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, em tudo aquilo que nós formos fazer ou estejamos fazendo, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo no coração, um abraço e até o próximo podcast.